Coloca a proteção e vem pra luta! Estamos no ar, sim, estamos, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja você assistindo no horário que for, no ar mais uma live aqui do canal Esporte Total. Momentos emocionantes, com muita informação pra você. Já ativa as legendas, a dica tá aí na tela pra você, né? Tem coisas difíceis na internet, né? Estamos em 11 idiomas, lembrando que durante a live não tem legendas, mas na sequência, logo que a live acabar e for processada pelo YouTube, sempre enviaremos as legendas em vários idiomas para você acompanhar a hora que você quiser. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos de outros países e nos dê uma força. No ar mais uma live, trazendo o mundo das lutas em destaque no dia de hoje, sempre falando principalmente do UFC. Lembrando também que nossas lives são em formato boletim, com várias notícias no mesmo vídeo, sendo que falaremos primeiramente sobre aquela que dá título ao vídeo, pois é por ela que você está aqui, não é verdade? Mas fica até o fim, sempre temos aqui muitas informações interessantes. Assuntos da live de hoje: Conor McGregor acusado de agredir mulher em iate em Ibiza. Dana White anuncia oficialmente Jon Jones versus Ciryl Gane. Ciryl Gane explica por que Francis Ngannou teria sido um oponente mais fácil para Jon Jones. Curtis Blaydes critica Jon Jones e Ciryl Gane. Leon Edwards e Kamaru Usman 3, marcado para o UFC Londres. Stipe Miocic chama para lutar o vencedor de Jon Jones e Ciryl Gane. Jake Paul versus Tommy Fury, marcado para 25 de fevereiro. Glover Teixeira anuncia aposentadoria após o UFC 283. Divisão meio pesado do UFC olha para Jamahal Hill como adversário fácil. Daverson Figueiredo sobe para o peso galo após derrota no UFC 283. Jiri Prochaska manda recado para Jamahal Hill. Campeonato de etapa de Dana White paga pouco. Israel Adesanya provoca revanche de Alex Pereira. Veterano do UFC brasileiro Raulian Paiva é preso por violência doméstica. Esses são então os assuntos de mais uma live aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. E o assunto que abre o nosso vídeo de hoje, deixa eu colocar já aqui a imagem na tela para você. Tá aí, né? Atropelaram o Conor McGregor. Vem comigo então que vale a pena. Muitas informações interessantes, como você já viu aí pelas manchetes. Já vou contar tudo pra você. Mas antes um recado, deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Aqui falamos do automobilismo, especialmente a Fórmula 1, também do mundo das lutas, especialmente o UFC, e o motociclismo com várias categorias, especialmente a MotoGP. Então aguarde sempre as informações. Também lembrando que nós transmitiremos aqui no canal as melhores corridas e lutas em 2023. E sem demoras, vamos então ao primeiro assunto de hoje, que dá título ao nosso vídeo. Não esquece de comentar aqui no chat, vai comentando aí e eu vou interagindo com você. E também para conversar diretamente conosco pelo WhatsApp, tem o nosso grupo, o link está aqui também na descrição. Assunto número 1, vamos lá então, atropelaram o Conor McGregor. Foi uma semana muito movimentada, né? Muito movimentada para a maior estrela do UFC. Na terça-feira surgiram relatos de que a polícia na Espanha estava reabrindo uma investigação sobre uma acusação de agressão contra Conor McGregor. Falaremos sobre isso na sequência da live. Na quinta-feira, o talento Notorious revelou que estava em negociação com o UFC para uma passagem como técnico na próxima temporada do The Ultimate Fighter, com rumores de que Tony Ferguson lideraria o time adversário. Na sexta-feira, aparentemente, ele foi atropelado por um carro. Abre aspas, recebi um estrondo de um carro agora por trás. Fecha aspas, anunciou McGregor em uma postagem no Instagram já deletado. Abre aspas, uma armadilha solar, o motorista não podia me ver, velocidade total através de mim. Obrigado Deus, não era minha hora. Obrigado ao wrestling e ao judô também. Ter uma consciência na aterrissagem salvou minha vida. Isso que ele falou é muito verdade, né? As técnicas de queda e projeções que aprendemos nas lutas podem ajudar muito em situações de acidente. Mais um motivo aí pra você treinar. Deixa eu colocar a imagem da bike dele caída aqui na tela, olha só. Tá aí.
Abre aspas, tudo bem, companheiro, tudo bem, não se preocupe com isso. Pode-se ouvir McGregor dizendo ao motorista do carro em um vídeo gravado no momento do incidente. E ele segue, cara, isso é... eu poderia estar morto lá. Veja, qual é o seu nome, meu homem? Fecha aspas, disse McGregor perguntando enquanto ele e sua bike voltavam pra casa. Fecha aspas, né? E ele segue, Nick acabou de me bater com seu carro. Nós temos a bicicleta na parte de trás, fecha aspas, disse ele. E Conor também compartilhou um vídeo que eu vou colocar aqui agora para você, que está no nosso site informatudo.com.br. Deixa eu pegar aqui a imagem para você. Este é o nosso site informatudo.com.br. Vamos ao vídeo então. Of the bike in the back wasn't there to him, Nick. Don't worry about it. Seriously. Mate, that's nice. That's fucking hot. We could have been dead there, mate. All good, mate. All good. I'm totally sorry. Don't worry about it. Seriously. Mate, that's nice. That's fucking hot. We could have been dead there, mate. Look, that guy's at the cream of me, boy. Yeah. Yeah. Jesus Christ. I'm so sorry. I'm after getting away with my life there, boys, yeah? Do you want to... No, I don't give a bollocks, mate. All good, all good. I'm here. What's your name, my man? Nick Dimley. Nick, bro. Nick's had to smack me in the car with his car. He had the bike in the back. Wasn't there to him, Nick. All good, mate. All good. I'm totally... Tá aí, meus amigos, atropelaram o Conor McGregor. Informação aqui pra você. Que loucura, hein? Atropelado do dia. Vamos seguindo, trazer mais informação pra você. Este foi então o primeiro assunto de muitos de hoje. Próximo assunto, imagem relacionada na tela. E é ele mesmo, né? O próprio Conor McGregor. Ele é acusado de agredir uma mulher lá em Ibiza, em um iate, olha só. Conor McGregor está de volta aos noticiários e mais uma vez é por algo fora do MMA. McGregor está sob investigação por supostamente ter atacado uma mulher a bordo de seu iate em Ibiza, na Espanha, em julho de 2022. Segundo reportagem do jornal espanhol Mallorca Daily Bulletin, de acordo com o relatório, a suposta vítima, que disse conhecer McGregor porque são do mesmo bairro, em Dublin, estava no iate de McGregor após sua festa de aniversário no Ocean Beach Club, em Ibiza, em 16 de julho. Depois de festejar na área VIP do clube com o McGregor, ela disse em seu depoimento que foi ao iate dele, com ele e outros. Então ela alegou que ele começou a insultar a sua aparência, depois a atacou com um chute, deu um soco e disse que iria afogá-la. Abre aspas, todo o comportamento dele mudou naquele momento, disse a suposta vítima em seu depoimento à Garda, o serviço policial da Irlanda, segundo o relatório. Abre aspas, era como se ele estivesse possuído. Eu sabia que tinha que sair do barco, porque pensei que ele ia me matar. Temos amigos em comum e eu o encontrei várias vezes. Não acredito no que ele fez comigo. Ele é um criminoso. Acho que ele teria me matado se eu não tivesse saído do iate, fecha aspas. A mulher disse em seu depoimento à polícia que pulou do iate que estava perto da ilha de Formentera na época, para fugir do McGregor.
Eventualmente, um barco da Cruz Vermelha a levou de volta para casa, para a costa, né? Um relatório separado do jornal espanhol Última Hora disse que a suposta vítima inicialmente disse que McGregor a atacou, mas quando a polícia da Guarda Civil da Espanha a interrogou, ela se recusou a identificar McGregor como seu agressor e disse que só queria voltar para a Irlanda. Ao voltar para casa, no entanto, ela apresentou uma queixa à polícia da Irlanda alguns dias depois. Agora, o suposto incidente é uma investigação ativa. As leis da Irlanda provavelmente evitarão que seu nome seja oficialmente vinculado à investigação, o que já aconteceu antes. No final de 2018, ele supostamente estava sob investigação por uma agressão sexual que simplesmente rotulou uma estrela do esporte irlandês, até que o New York Times o nomeou vários meses depois. Abre aspas. Sr. McGregor é firme em negar todas as acusações feitas por um hóspede em seu barco, disse um representante de McGregor ao site MMA Mania. McGregor está longe de ser um estranho para problemas legais fora da jaula. Em março de 2022, ele foi preso em Dublin e detido por 6 infrações de trânsito, incluindo 2 por direção perigosa, mas isso parece ser uma entrada pequena em sua lista. Juntamente com as acusações de agressão sexual, outros incidentes publicamente conhecidos de McGregor incluem sua condenação por agressão a um homem mais velho em um pub de Dublin, uma prisão em Miami, depois que ele roubou e supostamente danificou o telefone de um homem, e sua prisão por jogar um carrinho na janela de um ônibus que estava transportando vários lutadores e seus técnicos antes do UFC 223. McGregor não luta desde uma derrota por nocaute técnico em julho de 2021 para Dustin Poirier, que foi sua segunda derrota consecutiva por nocaute para ele. McGregor quebrou a perna na luta. Ele está se reabilitando, né, desde então, e seu retorno regularmente é provocado. Seu técnico de longa data, o John Kavanagh, disse que espera que McGregor lute em 2023. O ex-campeão peso leve e peso pena simultâneos nunca defendeu nenhum dos cinturões e perdeu os 2 por inatividade. E perdeu 3 das suas últimas 4 lutas. Sua única vitória nesse trecho foi um nocaute rápido sobre Donald Cerrone há 3 anos, que fez parte das 6 derrotas consecutivas de Cerrone para encerrar sua carreira antes da aposentadoria. McGregor continua sendo um dos atletas mais populares e lucrativos do mundo e é a maior atração do UFC. Mas nos últimos anos ele se tornou mais conhecido por seus problemas fora da jaula do que dentro dela, o que é uma pena realmente, né? Parece que o talento que ele tem dentro do octógono, ele usa também negativamente. E aquela coisa, né? Claro, não dá pra saber se a acusação é verdadeira, infelizmente tem disso. Tem pessoas oportunistas que inventam situações como essa, mas também tem muitas vítimas que não acusam quando é uma pessoa famosa, né? Então realmente não dá pra saber e muitas vezes nem a justiça consegue fazer realmente algo correto. Às vezes pode errar também, né? Enfim, vamos aguardar que a justiça seja feita. Dando sequência, acesse nosso site, esse que eu naveguei agora há pouco. Vou deixar a imagem dele aqui na tela. Nosso website é o www.informatudo.com.br. Se você colocar /esportes, você acessa, obviamente, os esportes, né? Esse é o nosso link. Lá, além das informações, também tem nossa rádio com os maiores clássicos de todos os tempos. Confira! Próximo assunto! Imagem relacionada na tela. Dana White anuncia oficialmente Jon Jones e o Ciryl Gane. Não tem a imagem correta aqui, mas vai essa aqui mesmo. Deixa eu tentar encontrar uma com os dois aqui. Vai essa aqui. Enfim, parece que a estreia de Jon Jones nos pesados vai acontecer. Pouco depois de um vazamento anterior estragar a luta, Dana White anunciou oficialmente que Jon Jones lutará com Ciryl Gane pelo título vago dos pesados no UFC
285. Abre aspas, isto é, pelo título oficial dos pesos pesados, palavras de White sobre Jones versus Gunny. O UFC não conseguiu chegar a um acordo com Francis Ngannou, que agora será o primeiro dessa época a deixar o UFC como campeão. Abre aspas, oferecemos a Francis um acordo que o tornaria o peso pesado mais bem pago da história da empresa, mais do que Lesnar, mais do que todos, e ele recusou o acordo. Vamos liberá-lo de seu contrato e desistir do nosso direito de igualar. Ele pode ir aonde quiser, fazer o que quiser, disse White. Sem surpresa, White também deu golpes em Ngannou, usando sua velha frase, não quero brigar, sobre pessoas que negociam por mais dinheiro. Abre aspas, acho que Francis está em um lugar agora onde ele não quer correr riscos. Palavras de White sobre Ngannou. Ele sente que pode lutar contra oponentes menores e ganhar mais dinheiro. O cara pesa mais de 130 quilos, acabou de fazer uma cirurgia no joelho, não fez um camp de treinamento de verdade. Eu acho que provavelmente ele tem muito a ver com isso. Ele não sabe o que vai acontecer com o joelho. Não está ficando mais jovem. Não é como se isso fosse algo que nunca aconteceu antes. Houve outros caras que vieram até nós e disseram que não quero mais competir neste nível. Palavras do White. E sobre as pretensões de Francis, falamos aqui em um vídeo no canal intitulado Francis Ngannou quer novo contrato que inclua boxe e não luta mais por $500 mil. O vídeo está aqui no canal, pesquise e você vai encontrar. E o White mencionou especificamente Brock Lesnar como Ngannou recebia a bolsa mais alta de todos os tempos. Receberia, né? Vale a pena notar que as bolsas anteriores de Lesnar se tornaram públicas por meio do processo antitrust do UFC. E não é exatamente um valor alto, especialmente em 2023. Como campeão em 2011, ele teria ganhado $1,65 milhão mais sua bolsa base, que era de $400 mil, no UFC 116. Como não campeão em sua última luta em 2016, a bolsa base de Lesnar foi de 2,5 milhões, com um acordo paralelo de 5,5 milhões, tudo em dólar, né? De acordo com o especialista em negócios da BE, o John Nash. Como White observou, houve alguns lutadores fora dos pesos pesados com bolsas maiores. A questão também seria se receber mais do que Lesnar é garantido, ou apenas por uma luta contra Jones, que provavelmente seria a maior luta que o UFC pode fazer no momento. Ngannou parece querer olhar para o boxe também, onde os lutadores ganham muito mais do que a parcela de receita abaixo de 20% que o UFC dá. Isso aqui não é novidade, né? Lutadores do UFC querendo mais dinheiro, dizem que ganham pouco, fora assistência médica e outras questões, já vem de tempos. E é um esporte que gera muitos danos no esportista, né? Então, claro, tem isso também. Perdeu o nosso último vídeo aqui do canal? O vídeo intitulado Cortes Lutas, garoto de 16 anos marca um incrível nocaute com chute giratório. O vídeo está aqui no canal. Próximo assunto, Ciryl Gane explica por que Francis Ngannou teria sido um oponente mais fácil para Jon Jones. Ciryl Gane diz que representa uma ameaça maior para Jon Jones do que Francis Ngannou. O UFC anunciou que o ex-campeão voltaria ao octógono contra Gane no UFC 285, após um hiato de quase 3 anos. Em sua primeira luta, Jones vai disputar o cinturão dos pesados do UFC, que agora está vago depois que Francis Ngannou foi dispensado de seu atual contrato, como destacamos aqui na matéria anterior. Antes de sua libertação, Ngannou era considerado a maior ameaça para Jones, já que seu tamanho e poder eram motivos de preocupação em uma luta em potencial. Mas, para Gane, ele entende que precisaria de mais do que isso para ir contra Jones. Abre aspas. Sei que fiz um bom footwork no início. Acho que sou um pouco mais completo do que Ngannou. Palavras de Gane na coletiva de imprensa pós-luta no UFC Vegas 67. E ele segue, eu pareço um pouco mais com Jon Jones. Assim, quando você tem um cara grande que só quer te matar com um soco, é mais fácil para um cara completo e inteligente como Jon Jones administrar a situação. Mas eu
Eu não sou assim, palavras do Gunny. Eu também gosto de administrar a situação, então vai ser bom. Quanto ao tipo de luta que ele espera, Gunny diz que pode ser uma mistura saudável de trocação e luta agarrada. Embora Bone Gaming tenha sido superado pelo Predator no UFC 270, ele está pronto se Bones decidir empregar uma estratégia semelhante. Abre aspas, acho que ele vai ficar completo. Palavras do Gunny. Eu não acho que ele vai provar outra coisa. Acho que ele só quer vencer a luta dele contra mim. E não sei qual é uma boa maneira de vencer contra mim. Sim, algumas pessoas gostam de dizer que meu jogo de wrestling não é bom por causa da luta com o Francis. Mas isso não é verdade. Eu não estava focado apenas nisso. Eu também sou bem arredondado. Imagino uma luta em que vamos ficar em pé e talvez tentar algum tempo para cair, fecha aspas, palavras do Gunny. O UFC 285 acontece no sábado, dia 4 de março, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Nevada. E tá chegando, né? Tá chegando a hora. Próximo assunto. Mas antes, segue o nosso Pix, caso você goste deste nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Você pode doar através das duas chaves que você vê aí na tela. Estando no Brasil, você pode então usar o Pix. Próximo assunto, imagem na tela. Curtis Blades critica John Jones e também o Cyril Gane. O contendor peso pesado do UFC Curtis Blades espera enfrentar Sergei Pavlovich, candidato ao título em ascensão, com John Jones e Cyril Gane marcado para o UFC 285, como você já acompanhou aqui na live, né? Blades já foi uma possibilidade para Jones e chamou a atenção do ex-campeão meio pesado do UFC ao escolher Stipe Miocic em vez dele em uma possível luta. Agora ele estima que está em um caminho diferente e não baseado em seu currículo. Abre aspas, obviamente eu vi as notícias, Gane está tendo outra disputa de títulos contra Jones, escreveu Blades no Instagram. Provavelmente vou pegar Pavlovich, né, que acabou de vencer o Tuivasa, isso é legal pra mim. Eu entendo que o porquê Gane conseguiu a chance de não foi baseado na meritocracia, e isso não é um flash de notícias, o UFC sempre vai pontinhos, né? Matchmake baseado em quem coloca mais bundas nas arquibancadas e de olho de olho na luta, né? Espero precisar apenas de mais uma vitória para provar que posso colocar bundas nas arquibancadas e conseguir uma chance pelo título. Tá, então o Blades, né? Dando uma criticada no UFC, né? Dando aquela apimentada. Claro, a organização quer lucros, né? Normal. Agora, se é justo ou não, aí é outra história. Blades, que tem 31 anos de idade, venceu 3 seguidas desde a derrota por nocaute para Derek Lewis e apresenta uma vantagem promocional devido à sua idade. O nativo de Illinois também trabalhou para ser conhecido como uma ameaça mais completa, depois de se apoiar em seu wrestling para sufocar os oponentes em lutas anteriores, parando o ex-campeão Júnior dos Santos entre várias vitórias por nocaute técnico mais recentes. Blades fez o ajuste depois de ser criticado pelo presidente do UFC, Dana White, por não apoiar sua conversa fora da jaula sobre o pagamento dos lutadores e a prática de negócio do UFC com performances agressivas que podem colocá-lo acima do público. White elogiou as habilidades do peso pesado, mas disse que ele estava lutando com a atitude errada e precisava se manter ocupado. Uma vitória sobre Pavlovich colocaria outro peso pesado promissor na lista de vítimas de Blades. O peso pesado russo levou o adversário ao limite com 5 vitórias consecutivas no primeiro round, todas elas por nocaute. Próximo assunto, mas antes um recadinho. Acesse no YouTube, pois nós também falamos de cinema aqui na internet. O canal se chama Críticas de Cinema by Ariel. E o canal traz, além de críticas de filmes, filmes novos e antigos, filmes completos para assistir. Só clicar aqui embaixo no nosso canal, ir lá em meus canais e você vai encontrar o assunto do último vídeo. A última crítica foi
Guerreiro, de 2011, Warrior, crítica número 225 aqui do canal, já temos 225 críticas, eu recomendo esse filme, é sobre lutas, muito interessante. Gosta de cinema? Então entra lá, já se inscreve, deixa o like, aquela coisa toda, assim você não perde nada, canal de cinema nosso aqui na internet. Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Leon Edwards versus Kamaru Usman 3, marcado para o UFC em Londres. O Leon Edwards e o Kamaru Usman voltarão mais uma vez e será no UFC 286. Edwards e Usman se enfrentarão em uma trilogia com o título dos meio-médios em disputa, anunciou o presidente do UFC Dana White na coletiva de imprensa do UFC Vegas no sábado. O UFC 286 aconteceu no dia 18 de março no O2 em Londres, Arena O2 em Londres. A luta pelo título dos meio-médios é o terceiro confronto entre os lutadores, que estão 1-1, com Usman vencendo Edwards na decisão em 2015, em seu primeiro confronto antes de Edwards fazer a revanche no UFC 279 em agosto passado. Naquela noite, Usman estava no placar indo para a quinta e última rodada, então Edwards conseguiu uma das maiores reviravoltas da história quando acertou um nocaute devastador com um chute na cabeça, faltando apenas alguns segundos para o final da luta. Quase imediatamente depois, começaram as conversas sobre uma trilogia com os dois lutadores, manifestando interesse em executá-la em um futuro card no UFC na Inglaterra. Especulou-se que uma cirurgia na mão e uma lesão poderiam atrasar a luta de Usman, mas o prazo originalmente planejado permaneceu intacto. Agora, Edwards e Usman realizarão seu desejo com a luta pelo título dos meio-médios, agora agendada para Londres em 18 de março. Normal, né? Quando acontece de ficar na dúvida de quem é o melhor, né? Ou, como esse caso aí, a dúvida está se o cinturão não está no lado errado, né? Aí certamente o tirateima automaticamente acontece. Próximo assunto. Imagem relacionada na tela. Stipe Miocic chama o vencedor de John Jones e o Cyril Gane. Agora sim essa imagem, né? Stipe Miocic quer lutar pelo cinturão peso pesado do UFC em sua próxima luta. Depois de meses de confusão e especulação, a divisão peso pesado do UFC tem um futuro claro. Francis Ngannou foi dispensado do UFC e provavelmente testará o mercado de agente livre. Ngannou defendeu o título pela última vez contra Cyril Gane há um ano, no UFC 270. Coincidentemente, Gane agora luta pelo trono vago. Durante a coletiva de imprensa do UFC Vegas 67, Dana White anunciou que Gane lutaria contra John Jones pelo título indiscutível em 4 de março no UFC 285. Recentemente houve rumores de que John Jones estaria lutando contra Miocic antes do confronto fracassar. O ex-campeão dos pesos pesados do UFC disse isso sobre Bones versus Bon Gaming. Abre aspas, 4 de março, eu gosto. Ganhei o vencedor em julho, fecha aspas, escreveu o Miocic. Deixa eu botar a imagem aqui na tela. Segundo o presidente do UFC, Jones estava pronto para enfrentar qualquer um. A luta de Ngannou não se concretizou, porque o camaronês se recuperava de uma cirurgia no joelho e negociava o contrato. Enquanto isso, corria o boato de que Miocic queria mais dinheiro para lutar com Bones. O nativo de Ohio agora quer a próxima chance pelo título dos pesos pesados. Coloquei na tela então o texto explicativo do Miocic postado na internet, né? Ele escreveu, então 4 de março, eu gosto, ganhei o vencedor. E fãs reagiram a Stipe Miocic, chamando o vencedor entre John Jones e Cyril Gane. Deixa eu colocar aqui a imagem na tela.
especialista em esportes de combate, publicou @Stipe Miocic ser brutalmente nocauteado e ficar de fora por 3 anos não garante uma chance pelo título. Tem que passar por Blades ou Pavlovich primeiro, lol. Que nocaute foi aquele, né? Nocautaço de assustar até, ele caiu pra trás ali, caiu por cima da perna. Foi narrado aqui no canal, inclusive, a luta. Tá aqui, só procurar. Brian Schechter escreveu o seguinte: @Stipe Miocic, onde estava essa energia por 1 ano e meio? Você precisa de uma vitória antes de lutar pelo cinturão novamente. Miocic lutou pela última vez em março de 2021, perdendo o título dos pesados para Francis Ngannou. O lutador de 40 anos é um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, mas há dúvidas sobre sua motivação para voltar a lutar. Se ele está falando sério sobre lutar contra Jones ou Gunny, não seria chocante vê-lo realizar esse desejo. Ele que é bombeiro também nas horas vagas, né? O lutador Stipe Miocic. Será que ele tem chance contra o vencedor do John Jones e do Cyril Gunny? Deixe seu comentário aqui na descrição. Participa aí, deixe seu comentário, participe desta nossa live. Se você está vendo ao vivo, participe via chat, né? Se você está vendo ao vivo, participe via chat. Já tem chat por aqui. Deixa eu trazer as palavras dos nossos espectadores. Vou colocar aí na tela. Um abraço à Kumatora Brasil, que sempre participa conosco. Escreveu, Shogun lutou 5 rounds sem desistir e sem pedir a toalha. Simplesmente o cara. Verdade, né? Shogun é um ícone do UFC e também do Brasil, né? Também um abraço aqui ao Nilo Bob. Essa luta do Shogun foi narrada aqui no canal, hein? Todo o card principal do UFC da última edição foi narrado aqui no canal. Aqui você não perde nada, por isso fique inscrito aí para não perder o nosso conteúdo. Lives trazendo sempre os eventos do UFC. Esse ano 2023 vou ter que dar uma averiguada no que eu vou transmitir, porque haja garganta, né? A Fórmula 1, a Moto Velocidade e o UFC, teremos muitos eventos, não sei se vou aguentar todos. O seu curtir, o seu like que vai garantir mais e mais conteúdo por aqui. Alô, Nilo Bob, também sempre participando aqui das nossas lives. Mandou uma risadinha aí. Miocic, parece nome de inflação. Não, inflamação. Tá certo. Nome de inflamação. Eu confesso que sou fã dele, gosto do estilão dele. Mas já meio que passou um pouquinho, né? E como dito anteriormente, precisa vencer alguém primeiro, antes de pegar. Correr e lutar a final, qualquer um iria, né? Até eu, se me chamassem pra lutar no UFC uma semana antes, eu diria, tá bom, Dana White, só me diz com quem eu luto aí, que dia vai ser, tô partindo pro treino. Se valer esse cinturão e uma boa bolsa, né? Agora, no caso deles, e todos eles querem isso, né? Se é pra lutar pelo cinturão, ninguém fala não. Dando sequência, siga comentando aí, comente mais. Vamos ao próximo assunto, mas antes uma propaganda por aqui. Acesse também nosso outro canal aqui na internet, o canal Informa Tudo, o canal do Ariel Selba, canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo no nome do canal, ir em meus canais e você vai encontrar, ou pesquise por Ariel Selba, que é meu nome aqui no YouTube. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. Não esquece do like, da inscrição, aquela coisa toda. O assunto do último vídeo foi: suplementos de vitamina D podem ser menos eficazes em pessoas com sobrepeso. Sempre assuntos muito interessantes. Se você gosta desse tipo de informação, acesse lá. Está gostando desse formato de live com muita informação? Capricha no like então e compartilhe nossos links. Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Jake Paul versus Tommy Fury, marcado para o dia 25 de fevereiro. Está chegando a hora de Jake Paul versus Tommy Fury. Na terça-feira foi revelado que a luta de boxe entre Paul e Fury foi remarcada mais uma vez, e a luta acontecerá então no dia 25 de fevereiro. Fontes confirmaram ao site MMA Fighting que
que Paul e Fury estão em acordo, embora o local exato e o parceiro de transmissão ainda serão determinados. A ESPN informou que a luta deve acontecer na Arábia Saudita, mas nenhum anúncio oficial foi feito ainda. A ESPN informou que a luta deve acontecer na Arábia. Vamos aguardar então. O Boxing Kingdom revelou pela primeira vez a finalização do confronto. Paul e Fury foram vinculados pela primeira vez para competir em dezembro de 2021, antes de Fury desistir devido a problemas médicos, o que levou Tyron Woodley a intervir em cima da hora para uma revanche com Paul e o ex-campeão dos meio-médios do UFC ser nocauteado na 6ª rodada. O confronto também estava marcado para acontecer em agosto passado, no Madison Square Garden, mas Fury não pôde viajar para os Estados Unidos e a luta foi transferida para Paul enfrentando Hasim Rahman Jr., que também foi cancelado, junto com todo o evento, depois que Rahman teve problemas para perder peso. Paul derrotaria Anderson Silva por decisão unânime pouco mais de 2 meses depois, permanecendo invicto como boxeador. Fury também está invicto como boxeador profissional, o que inclui uma vitória por decisão sobre Daniel Botiansky na eliminatória Tyson Fury versus Dillian Whyte em abril de 2022. O jovem de 23 anos fez 3-0 em 2021, conquistando vitórias sobre Scott Williams, Jordan Grant e Anthony Taylor. Será que pode ser um adversário de peso para esse aí que você vê na tela? O Jake Paul? Toda vez que eu penso ali no Tyron Woodley, dá vontade de rir, né? Que coisa. 2 derrotas para Tyron Woodley. E lembro agora o mais recente evento do Woodley foi participar das últimas edições lá do Cobra Kai, né? Como figurante, né? Figurante do Cobra Kai. Olha o nível do Tyron Woodley. É pra acabar, né? Vamos ver, quando a derrota do Paul tá cada vez mais próxima, né? Isso acontece com qualquer atleta. Quando você vence muito, a derrota está cada vez mais próxima. Vamos aguardar. Próximo assunto! Vamos ao próximo assunto aqui da live. Antes da participação dos nossos espectadores. Vou colocar na tela. O Nilo Bob escreveu: faz um bom tempo que eu não assisto às lutas do UFC, mas ao ouvir o nome Jones, lembro de uma defesa de cinturão que ele fez contra o falastrão Sunny e que ele ganhou, mesmo fraturando um dedo do pé, né? Deixa eu pesquisar aqui sobre essa luta. Mas volte a assistir, viu, Bob? Porque vale muito a pena. É um esporte realmente fantástico. Principalmente quem treina também, como é o meu caso, né? Você fica sabendo das regras, do que vale, enfim. Aí você consegue entender aquilo, né? Quem não entende, vai assistir lá, acaba realmente não entendendo, né? Ah, você se refere aqui ao Chael Sonnen. Essa luta foi vitória, então, para o John Jones, para cima do lutador Chael Sonnen, UFC 159. Tá, então a informação para você. Dando sequência, próximo assunto, imagem relacionada na tela. Glover Teixeira anuncia aposentadoria após o UFC 283. Espancado e ensanguentado, Glover Teixeira pendurou suas luvas dentro do octógono na Genesee Arena, no Rio de Janeiro,
na noite de sábado. O veterano de 43 anos de idade havia acabado de ser dominado por um jovem e mais afiado Jamahal Hill em sua luta pelo título dos meio pesados, na luta principal do UFC 283, e Teixeira sofreu danos o suficiente para encerrar sua carreira e entrar no hall da fama das artes marciais mistas. Na verdade, abre aspas, acho que sou duro demais para meu próprio bem, duro demais para minha saúde, não aguento mais. Vou concentrar minhas energias no Alex Pereira. Ele vai manter o cinturão dos médios por um tempo e depois subir para o meio pesado. É uma honra pendurar as luvas na mesma noite que Shogun. Fecha aspas. Maurício Shogun Rua também lutou no evento, no card preliminar, e foi derrotado por nocaute no primeiro round para o ucraniano Ihor Potieira, e também se aposentou. O guerreiro do MMA encerra sua carreira com um recorde de 33-9, tendo se tornado o segundo campeão mais velho da história do UFC em 2021. Mas após derrotar Jan Blachowicz por finalização no segundo round por um mata-leão para reivindicar o cinturão dos meio pesados. O campeão mais velho da história do UFC é Randy Couture, aos 43 anos de idade. Ao longo de sua lendária carreira, Teixeira derrotou nomes como Quinton Jackson, Ryan Bader, Rahal Evans, Anthony Smith e Thiago Santos, para citar alguns. Como já mencionado, Teixeira anunciou sua aposentadoria na mesma noite do Maurício Shogun Rua, cartel 27-14-1, com 41 anos de idade, que foi nocauteado pelo Ihor Potieira nas preliminares do UFC 283. Não adianta, nos esportes de combate, a idade ela é muito importante, Chegou perto dos 40, já não é a mesma coisa. Eu tenho 41, posso me divertir até os 60, 70 se eu quiser. Mas não profissionalmente, Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Divisão meio pesado do UFC olha para Jamahal Hill como adversário fácil. Olha só, Finalmente temos um campeão para substituir o Jiri Prochazka nos meio pesados. Jamahal Hill derrotou o Glover Teixeira no UFC 283 com uma performance dominadora. Quão dominante foi? Ele acertou 232 golpes significativos em 5 rounds, um novo recorde da divisão 205 libras. E tudo isso rendeu o choro do campeão no octógono, antes mesmo do anúncio oficial. Talvez isso signifique que Jamahal finalmente começará a se sentir respeitado. Abre aspas, o Sweet Dreams, fecha aspas, apontou com razão no passado como ele costumava ser deixado de fora das discussões sobre os sucessos do Contender Series. Agora ele é o primeiro campeão do Contender Series, mas parece que muitos o consideram apenas um substituto. Durante o show pós-luta do UFC 283, os co-apresentadores Brett Okamoto e o Dean Thomas resumiram o discurso que Hill ouvirá no futuro. Olha só, abre aspas. Aqui está o ranking dos meio pesados e alguns dos possíveis oponentes de Jamahal Hill. Você tem Jiri Prochazka ali como número 1. Ele ainda está lutando contra aquela lesão no ombro que o obrigou a deixar o título vago. Glover Teixeira, ele acabou. E então você tem o Magomed Ankalaev, o Jan Blachowicz, o Alexander Rakicki. Todos esses caras vão ter como alvo Jamahal Hill agora, fecha aspas, disse ele. E segue, o cara está falando sobre as pessoas duvidarem dele e silenciando essas dúvidas. A dúvida vai parar, porém, é o que estou me perguntando, por que essa oportunidade veio rapidamente para ele? E acho que alguns dos nomes dessa lista pode até ser um azarão contra eles. Esse é o problema. Seu caminho foi tão rápido que não sabíamos do que ele era feito. E o fato dele treinar neste pequeno lugar em Michigan contra os céticos, ele disse: não vou para um acampamento grande, um camp grande. Vou ficar com meus pequenos e vou conseguir. E ele conseguiu. Então ainda há muitas dúvidas. Eu tenho certeza de que aqueles caras dos camps maiores vão olhar para ele como comida na mesa. Quando você olha para os caras como Alexander Rakicki, Jiri Prochazka, eles olham para ele como: eu já lidei com caras assim, então tenho certeza de que ainda vão duvidar dele. Haverá dúvidas, mas não haverá dúvidas da minha parte,
Palavras do Michael Chiesa. Ele fez? Que versão de Jamal Hill veremos a seguir? Porque quanto mais completo ele pode ser, ele já tem tantas capacidades naturais com seu poder saindo de ambas as mãos. Agora o contra-luta os levantamos do chão no quinto round. A performance desta noite, como um todo, foi muito bem rodada. Nunca mais duvidarei de Jamal Hill, fecha aspas. Já vai comentando aí. Será que é verdade isso de que agora ele é comida na mesa para a divisão? Certamente os nomes são pesados, né? Daqui a pouco eu trago um vídeo sobre o Jiri Prochazka gritando para seu futuro adversário. Jamal Hill não é o primeiro novo campeão do UFC a enfrentar dúvidas após a vitória. Quando Alex Pereira conquistou o título dos médios, metade dos lutadores na promoção de repente quis passar para 185 para tirar vantagem de suas aparentes fraquezas no chão. No show pós-luta, o quarto homem, Gilbert Melendez, sugeriu que lutadores como Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev podem estar ansiosos para entrar lá com Hill, embora ele tenha formulado bem o suficiente. Abre aspas. Aqueles são dois grandes grapplers que olham para esta luta e disseram: caramba, Jamal Hill sabe como agarrar, esse cara sabe como lutar, é melhor eu falar com ele agora, antes que ele fique ainda melhor, porque ele continua subindo de nível. Então eu gostaria de vê-lo se testar contra aqueles grapplers, disse Melendez. No final das contas, esse é apenas o tipo de atitude de esperar para ver que a atual divisão dos meio pesados gera, já que ninguém conseguiu segurar o título após a saída do John Jones. Blachowicz segurou o cinturão, depois Teixeira, depois Prochazka. Jamal Hill teve sua chance pelo título de forma rápida, depois que Blachowicz e Ankalaev empataram para o título vago de Prochazka. Então isso vai deixar algumas pessoas olhando para ele como campeão de papel. Essa pode ser uma avaliação tola, no entanto, dado o quão dominante e certeiro o Sweet Dreams parecia contra Glover Teixeira. A matemática do MMA nunca compensa quando você vai longe demais, mas Teixeira estava a 1 minuto de derrotar Prochazka em sua recente luta pelo título antes de ser finalizado. No entanto, Glover nunca sentiu um leve cheiro de vitória contra Hill no Rio de Janeiro. Então agora é a hora de estabelecer sua posição como novo campeão de 205 libras. Você vai duvidar dele ou entrar nessa onda? E o Alex Poatan Pereira também pode ser derrotado facilmente? Deixe o seu comentário. E eu vou direto aqui falar já do Jiri Prochazka, que tem aquele vídeo que eu havia comentado. Deixa eu colocar a imagem aqui na tela. O Jiri Prochazka manda recado para Jamal Hill, o ex-campeão meio pesado do UFC, Ultimate Fighting Championship, está voltando para casa. Jamal Hill derrotou o Glover Teixeira no UFC 283 na noite passada, 21 de janeiro, lá no Rio de Janeiro, por decisão unânime para reivindicar a coroa dos meio pesados, tornando-se o primeiro ex-aluno da Contender Series a ganhar um título do UFC. No entanto, não demorou muito para o ex-chefão da divisão, o Jiri Prochazka, fazer sua presença conhecida após a vitória, deixando Hill saber, através da mídia social, que ele está à espreita em alguma paisagem lunar estéril e gelada. Ele gritou no vídeo, abre aspas, parabéns, estou indo, estou chegando, fecha aspas, gritou ele. Deixa eu colocar o vídeo aqui para você, lá no nosso site, informatudo.com.br. Já verifica aí a velocidade que o nosso site carrega. Daqui a pouco eu falo sobre o nosso site para você. Nós temos provedores de site, velocidade e um preço bem camarada. Tudo aqui no nosso site, as informações.
Congratulations. I'm coming. I'm coming! Congratulations, I'm coming. Eu estou vindo, parabéns. Primeiro um parabéns irônico, né? E depois, eu estou vindo. Tá aí as palavras do Prochaska. Fantástico, por isso que eu sou apaixonado pelo mundo do MMA. Essas provocações são interessantes. Vamos com mais participação aqui dos nossos espectadores via chat. Nilo Bob, obrigado aí, aquele abraço, escreveu, esse mesmo, se referindo à matéria anterior, né, do Charles Sonnen. Nilo Bob escreveu, faz um pouquinho de tempo, o UFC tem muita história, né, o UFC tem muita história pra contar. Eu confesso que não assisto o UFC há muitos e muitos anos, não, comecei recentemente, graças ao canal aqui eu estou me especializando no assunto, mas tudo são fases na vida, né, comecei a assistir o UFC depois de começar a treinar, foi o que eu falei antes. Quem pratica arte marcial consegue ver algo que os fãs normais muitas vezes não enxergam, né? Quem é praticante e quem assiste o UFC muitas vezes tem ideias erradas, né? Por exemplo, não tem graça quando luta no chão, o que eu acho uma bobagem enorme. A pessoa acha que não tem graça no chão porque ela não sabe o que está acontecendo lá, né? Não sabe que existem 500, 1000 tipos de finalizações diferentes no jiu-jitsu. Não sabe que existe várias formas de derrubar um adversário e várias formas de defender-se da queda de um adversário. Aí quando a luta é em pé, quem não entende nada acha a luta em pé mais interessante, porque ela é mais bonita realmente de ver pra quem não entende, né? Onde tem vários tipos de golpe, não sabe que é um jab, não sabe que é um direto, não sabe que é um cruzado, não sabe que é um upper, não sabe que é um chute giratório, shiro mawashi, shiro kikomi, não sabe o que é uma joelhada. Essa talvez até saiba, né? Mas enfim, né? Me fugiu o termo aqui agora, às vezes escapa algum termo, né? Enfim, uma quantidade enorme de formas de lutar. São milhares e milhares de formas diferentes, de golpes diferentes, então, um clinch, né, eu queria falar, não sabe o que é um clinch, enfim, né, são várias formas, então eu recomendo, além de assistir, faça alguma arte marcial, existem várias modalidades diferentes para você se testar e aprender para ver melhor as lutas na TV, mas também para o seu corpo e sua mente, porque a arte marcial é realmente sensacional. Alô, Kumatora Brasil, aquele abraço, obrigado pela sua participação. Quando o José Aldo estava no auge, nem o Scorpion segurava. Temos muitos exemplos de lutadores que no auge realmente eram fantásticos. Se desse para juntar todo mundo quando estava no auge e fazer uma competição, seria fantástico, né? Mas infelizmente não dá. Próxima matéria, imagem relacionada na tela. Davidson Figueiredo sobe para o peso galo após a derrota no UFC 283. O ex-bicampeão peso mosca do UFC, Davidson Figueiredo, anunciou que está subindo para a divisão peso galo após sua derrota no UFC 283 para Brandon Moreno. Foi a quarta vez que Figueiredo e Moreno se enfrentaram dentro do octógono. Eles lutaram pelo empate majoritário no UFC 256 em dezembro de 2020 e Moreno derrotou Figueiredo por finalização na revanche no UFC 263. Figueiredo igualou o placar na trilogia, derrotando Moreno por decisão unânime no UFC 270. Moreno finalizou Figueiredo por paralisação médica no sábado. E verdade seja dita, foi um azar grande para o brasileiro, né? Mas faz parte. No terceiro assalto, Moreno acertou uma esquerda que danificou gravemente o olho direito do Figueiredo. Após a rodada, o médico do lado da gaiola determinou que Figueiredo não poderia continuar. Infelizmente, é hora de deixar esta divisão. Eu fiz muito, parabéns ao Brandon, mas estou subindo. Palavras de Figueiredo após a luta. Já fiz muito. Luto por todos que têm sonho de estar aqui, mas cansei de bater esse peso. É por isso que estou subindo.
palavras do Davidson Figueiredo. Deixa eu pegar o vídeo dele aqui, vamos assistir, ouvir as palavras dele. Tá, então as palavras do Davidson Figueiredo vai subir de categoria, porque não é fácil realmente bater peso, né? Algo muito complicado. Vamos ver quem mais está aqui conosco no chat. Alô, Nilo Bob. Deixa eu colocar a imagem na tela, né? Chute giratório muito F. Eu lembro de um rapaz que saiu do reality do UFC na Globo com Vanderlei Silva e Vitor Belfort. Ah, é muito top. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu postei há uns dias atrás, pesquise aí. Garoto menor de idade, nocauteou com chute giratório. Assistem o vídeo lá com esse chute giratório, é sempre lindo, é sempre fantástico. Na minha opinião, quando eu narro as lutas aqui no canal, eu sempre digo, né? O chute giratório é sempre fantástico. Dando sequência, vamos ao próximo assunto aqui da nossa live. Campeonato de tapa na cara do Dana White paga pouco? É uma pergunta, mas também é uma afirmação. Sim, paga pouco. Vamos trazer esta informação agora aqui para você. A luta de tapas é monumentalmente estúpida e é por isso que há uma pena ver uma organização esportiva profissional de alto nível como o UFC tentar legitimizar isso com sua Power Slap League, sendo exibida semanalmente no canal de TV TBS. Para ser claro, a luta de tapas não é monumentalmente estúpida simplesmente porque é perigosa e causa traumatismo craniano. Afinal, artes marciais mistas e outros esportes de combate tradicionais também são perigosos e causam traumatismo craniano. O que torna a luta de tapas monumentalmente estúpida é que os competidores simplesmente precisam ficar parados e absorver toda a força dos tapas que recebem na cara. É estúpido ou não é? O que você acha? Deixe nos comentários. Eu acho estúpido. Não há defesa contra lesões cerebrais traumáticas e o interessante é a explicação. Vamos lá. O que nos leva ao presidente do Power Slap, o Frank Lamicella, que ao falar com John Morgan no MMA Underground, disse o seguinte sobre a defesa de tapa, olha só. Abre aspas, não, sem defesa, quero dizer, não há defesa evasiva. Se a sua definição de defesa é apenas evasão, obviamente há algum elemento de verdade nela. Palavras do Lamicella. No entanto, novamente, conversando com esses caras, definitivamente há defesa. Há treinamento da cabeça, pescoço, músculos do ombro. E nossa ciência esportiva e dados esportivos que divulgamos começarão a apoiar isso. Aprender quão tensos devem ser os músculos, que tensos devem ser os maxilares, tudo isso importa. Aprender a rolar com o tapa, mas não cometer uma falta vacilante. Isso importa. E também fechar os olhos. Então existem elementos de defesa, fecha aspas, disse ele. Que explicação absolutamente absurda do que constitui defesa, hein? Vamos então detalhar a resposta do Lamicella. Daremos a ele algum crédito por admitir relutantemente que há um elemento de verdade sobre a falta de evasão,
mas todos sabemos que a defesa real também inclui a capacidade de encobrir e bloquear golpes, como no boxe ou no MMA. Os árbitros chamam isso de se defender de forma inteligente. Essa orientação, inclusive, é dada antes das lutas do MMA pelo árbitro, né? Slappers são proibidos de fazê-lo, de acordo com as regras. Segundo item, treinar seu corpo, cabeça, pescoço, músculos do ombro. Nesse caso, para absorver o impacto não é defesa, não importa o quanto você tente girá-lo. 3. Apertar o maxilar, rolando com o tapa, isso é apenas se preparar para o impacto, não para a defesa. Em quarto, e me desculpe, né, mas esse cara sugeriu seriamente que fechar os olhos é uma forma de defesa? Isso é estúpido além da crença. Não é de admirar que ele não pudesse dizer isso com uma cara séria. E você, particularmente, tem um torneio desses? Participaria de um torneio desses? Eu não. O veterano do UFC, Eric Spicely, também não. Olha só. Desde que surgiram as notícias no final do ano passado de que o presidente do UFC, Dana White, promoveria o tapa na cara, né, na luta, espera-se que os lutadores do UFC do passado ou do presente eventualmente apressem-se para aparecerem na esperança de atrair a base de fãs estabelecida do MMA. Agora o primeiro já está reagindo, olha só. Na segunda-feira, o veterano meio pesado Eric Spicely revelou no Twitter que foi convidado para participar da Power Slap League, apoiada pelo UFC. Ele disse que ficou chocado ao descobrir que o pagamento era de $2.000 para participar e $2.000 se vencer a primeira luta. Spicely não explicou mais no Twitter, mas Thomas posteriormente relatou que o Spicely mostrou a ele algumas evidências de suas alegações. Em mensagens de texto de acompanhamento com Nolan King do MMA, do site MMA Junkie, Spicely, que apareceu no The Ultimate Fighting 23 em 2016, disse que foi abordado pelos produtores do TUF, não o UFC ou matchmakers do Power Slap, sobre competir no Power Slap. Os produtores que trabalharam em TUF também, no TUF, né, também estão por trás do reality show de 8 episódios, chamado Power Slap Road to the Title, que estreou na última quarta-feira no canal TBS. Spicely disse ao site MMA Junkie que ligou para os produtores com quem trabalhou, ouviu o pagamento e disse que não estava interessado. Os salários dos competidores do Power Slap são divulgados à Comissão Atlética de Nevada, que voltou em novembro passado para regulamentar o campeonato de tapas antes da estreia do Power Slap. Esses salários, como os do UFC, não são informações públicas. E Spicely, de 36 anos, teve 2 passagens separadas no UFC. Depois de filmar TUF 23, ele foi 2-4 com a promoção de 2016 a 2018. Ele então conquistou vitórias consecutivas na CES, antes de retornar ao UFC em junho de 2019, e perdeu na decisão unânime para Deron Winn. Spicely, cartel 12-8, estava programado para lutar em 1º de agosto de 2020 no UFC Fight Night 173, mas desistiu no dia da pesagem. Mais tarde ele disse que estava tomando antidepressivos devido a um traumatismo craniano, o que fez com que seu corte de peso desse terrivelmente errado. E dada a admissão de Spicely na época, a maioria dos observadores provavelmente consideraria que ele recusar o Power Slap foi uma jogada sábia, especialmente em saúde, e um importante neurocientista criticaram o White e o UFC por tentarem legitimizar a luta de bofetadas, citando seu perigo nesse sentido, já que os competidores não podem se defender de forma inteligente, como fazem nos esportes de combate tradicionais, como já falamos anteriormente. Spicely não luta no MMA desde setembro de 2021, no Octagon 28, onde foi nocauteado no primeiro round. A derrota foi a 4ª consecutiva. E você aí, compactua com o nosso comentário de ser realmente um campeonato estúpido? Pode ser legal de assistir, né? Mas pra participar tem que ser muito maluco, né? Ou estar precisando do $2.000.
Próximo assunto. Israel Adesanya provoca revanche de Alex Pereira. O ex-campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, quer deixar os fãs animados para sua revanche contra Alex Pereira, usando um personagem icônico da franquia Jogos Mortais. O presidente do UFC, Dana White, anunciou na sexta-feira que Pereira versus Adesanya 2 será a atração principal do UFC 287, o próximo evento pay-per-view agendado para 8 de abril, em local a ser anunciado. Com sua revanche confirmada, Adesanya compartilhou uma promoção que apresentava clipes de Bill the Puppet, o personagem de jogo de triciclo e aparência sinistra, usado por John Jigsaw Kramer, interpretado pelo ator Tobin Bell no filme Saw, para se comunicar com suas malfadadas vítimas. Dada sua força na comunicação, o The Last Stylebender usou Billy the Puppet para enviar um aviso ao adversário antes que eles dividissem o octógono novamente. Vamos assistir aqui o vídeo no nosso site, olha só. Deixa eu pegar aqui. Vamos à imagem. Now comes your moment of truth. I want to play a game. You think you will walk away untested? It's not over. The games have just begun. Hey, y'all must have forgot. But trust me. Tá aí, meus amigos, que show, hein? Tá aí a apresentação do The Last Stylebender chamando pro combate. Neste jogo, nós não mantemos o placar, nós acertamos, escreveu o Israel Adesanya nessa postagem. Em sua sexta defesa no UFC 281, em novembro passado, o Adesanya estava à frente no placar dos juízes contra Pereira, indo para o quinto round. Mas no MMA, só acaba quando termina. Isso aconteceu até que o brasileiro avançou e acertou uma rajada de socos que viu o árbitro Mac Goddard intervir e interromper a luta, encerrando o reinado de Adesanya nos médios, junto com a luta. O Pereira detém 3 vitórias contra Adesanya, ele que também o derrotou no kickboxing no Glory of Heroes e Glory of Heroes 7, respectivamente. Em 2023 ele tentará então fazer 4-0, mas se essa promoção servir de indicação, Adesanya espera se vingar. Quem vai vencer essa? Certamente é uma das maiores incógnitas da atualidade. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Certamente essa luta merece uma revanche, né? Pela forma que foi, né? Adesanya ia vencer, mas o nocaute veio no final. Coisas que acontecem no MMA. Tem mais espectadores aqui falando conosco. Vamos colocar o chat aqui na tela. O Nilo Bob escreveu: alô Nilo, aquele abraço. Como é que fica os tradutores quando os BR metem um palavrão no meio da fala? Eles traduzem diferente, né? Óbvio, né? Eles não traduzem o palavrão nunca. Assim como eu faço, eu procuro fazer aqui também, né? Nilo Bob rindo dessa situação, né? Nilo Bob também escreveu: se formos analisar de forma sincera, muitos esportes são estúpidos, como atravessar de um lado a outro 2 montanhas em cima de uma corda e sem nada mais do que uma vara.
É verdade. Mas você ficar parado e tomar um tapa na cara, e não é só um tapa em uma competição, você vai participar de vários eventos. Daqui a pouco da sua carreira você vai tomar 100 tapas, 200 tapas. E aí, o que vai acontecer com o seu cérebro, né? Por isso que é estúpido, né? É uma sentença de morte. Se o boxe já gera aquela síndrome do atleta do boxe, né? Imagina que síndrome vai gerar um tapa na cara, né? É algo incrível. Para fechar a live por aqui, o último assunto, imagem relacionada na tela. O ex-peso galo do UFC, Raulian Paiva, está mais uma vez envolvido em uma violenta história com a lei, mas dessa vez é ele quem está sendo indiciado. Em 2018, o brasileiro chamou atenção pela história da trágica morte da sua namorada, na época que estava na garupa da sua motocicleta, quando o casal foi atropelado por um motorista embriagado. Dessa vez, porém, Raulian é o acusado de agredir a esposa. Segundo reportagem do Globo Esporte, Paiva foi preso na última segunda-feira em sua cidade natal, Santana, no estado do Amapá, sob acusação de violência doméstica, devido a acusações de abuso físico e psicológico feitas por sua própria esposa. Segundo a polícia, a companheira do lutador deveria sair de casa porque Paiva a teria ameaçado. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a mulher alegou que Raulian disse que iria matá-la e jogar suas coisas na rua. Ela também afirmou que Raulian correu em direção ao carro dela quando ela estacionou na garagem e só parou quando percebeu que sua esposa tinha um amigo no veículo. Além disso, ela afirmou que Raulian a agrediu física e psicologicamente 3 dias antes deste incidente, fazendo um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes contra a mulher. Uma testemunha também confirmou as acusações da mulher à polícia. O lutador já pagou a fiança de R$2.000 e Paiva então foi em sua conta no Instagram dizer a seus seguidores que as acusações não eram verdadeiras. Abre aspas. Ei pessoal, boa noite. Estou gravando esse vídeo por causa de algumas notícias que saíram e as pessoas estão me mencionando e me perguntando sobre isso. Então, respondendo às perguntas de todos sobre a notícia de um lutador do UFC que bateu na esposa. Esse lutador não fui eu, certo? Graças a Deus está tudo bem. Estou em casa com minha família e está tudo bem, fecha aspas. Apesar da declaração de Raulian, o Globo Esporte relata que Raulian disse à polícia que seu relacionamento de 2 anos sempre foi conturbado e tinha indícios de abuso verbal. No entanto, Paiva ainda negou a violência física e as ameaças de morte. Procurado pelo Globo Esporte para prestar depoimento, Paiva disse que as acusações da esposa eram mentiras. Raulian admitiu que o casal teve uma discussão, mas afirma que resolveram no mesmo dia. Abre aspas, as ameaças e acusações são mentiras. Tivemos uma discussão e em um momento de fúria minha esposa foi à delegacia no calor do momento e registrou um boletim de ocorrência. Nós resolvemos isso e estamos bem agora, disse ele. Paiva, que tem cartel 21-5, foi dispensado do UFC após 2 derrotas, com derrotas para Sergei Morozov e Sam O'Malley. A passagem do lutador de 27 anos durou 7 lutas, das quais venceu 3 e perdeu 4. A vitória mais recente do brasileiro data de julho de 2021, quando derrotou Killer Phillips por decisão majoritária. Então tá aí, ó, mesmo caso do Conor McGregor, que está aqui no canal, falamos agora há pouco, né? Vai ter um corte aqui no canal falando do McGregor, que também foi acusado de agressão, né? Ou de tentativa de agressão. Eu comentei lá e comento de novo, né? São pessoas famosas, a gente nunca sabe se, no caso aqui, a mulher está falando isso para se promover, para se vingar, acontece também, né? Ou se realmente aconteceu, né? Quem pode dizer isso, esperamos que diga, apesar de sabermos que muitas vezes ela não faz, é a justiça, né? Infelizmente não dá para saber muitas vezes quem está falando a verdade, quem não está, e aí a investigação que poderia dizer. Esses foram então, meus amigos, os assuntos da live de hoje. Lembrando que durante a semana eu vou mandando os cortes desse vídeo com legendas, claro. Mas antes de me despedir, um recado para você. Chegou até aqui, deve ter gostado então dessa live, deixe o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos
diários com muita coisa interessante para você. Aqui falamos do mundo das lutas com o UFC, o automobilismo, especialmente a Fórmula 1 e também a moto velocidade com MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E, Mundial Superbike. Considere compartilhar nossos links em seus contatos e ajudar o canal a crescer e trazer mais e mais conteúdo. Lembrando que nós transmitimos também as melhores corridas e lutas ao vivo. Acesse nosso site, é o informatudo.com.br/esportes, esse que está aqui na tela. E também segue nosso Pix. São 2 códigos, se puder e quiser doar qualquer valor, tá aí os códigos para você, estando no Brasil e você podendo usar o Pix, você pode nos ajudar então financeiramente. E também nosso site, no cantinho ali você vê os nossos produtos e serviços. Fornecemos provedor de sites, faça um teste do nosso site. Você viu eu ali abrindo as páginas na velocidade da luz. Você viu a velocidade que carregam as páginas. Faça um teste no site, carrega tudo rapidamente. Seu site está lento, está caro? Então venha para o provedor Informa Tudo. Fornecemos também outros produtos e serviços como computadores e peças, gravações para rádios, streaming e muito mais. Acompanhe tudo aqui na página e Informa Tudo, o link está aqui também na nossa descrição. Por hoje é isso, meus amigos, essa foi mais uma live, obrigado a todos e até a próxima. Não esquece, coloca sempre a proteção e vem pra luta! A qualquer momento nós voltamos com muito mais pra você que se liga aqui conosco. Tem chat? Tem um chat aqui, vamos lá, não podemos esquecer, né? Alô, Nilo Bob, participando conosco aqui na live. Se formos analisar de forma sincera, muitos esportes são estúpidos, como atravessar de um lado para o outro. Isso eu já falei antes, né? O Nilo Bob falou aqui. Até a próxima. Valeu, Nilo Bob. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Valeu então, obrigado. Aquele abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.